Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Começando mais uma semaninha, né? A última semana de conteúdo oficialmente. Semana que vem nós vamos ter uma revisão antes da prova. E como eu disse no vídeo anterior, essa semana nós vamos finalizar a segunda lei de Mendel e fazer alguns exercícios para vocês entenderem na prática como ela funciona, né? Assim como a gente fez para a primeira lei. Então, pessoal, relembrando o que a gente viu na semana passada, nós começamos a ver a segunda lei, que também pode ser chamada de lei da segregação independente, né? Onde Mendel afirmou que os alelos de dois ou mais genes diferentes, né, vão ser distribuídos para os gametas de forma independente um do outro, né? Ou seja, o alelo que um gameta recebe para um gene não vai influenciar no alelo recebido por outro gene. Para isso, Mendel realizou alguns experimentos, né? E aí a gente viu um deles. Nós temos ali a geração parental, né? Mendel fez o cruzamento entre uma semente lisa e amarela, rugosa e verde, né? Sementes puras, sendo elas Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, e Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. E aí, a partir desse cruzamento, nós tivemos como resultado ali na geração F1 uma semente lisa e amarela, né? Híbrida, onde ela obteve os gametas, onde ela obteve os gametas Rzão, Rzão, Vzão e Rzinho, Vzinho. E aí a gente viu que ele fez uma autofecundação, né? Ali na geração F1, e como resultado nós tivemos a geração F2, onde nesse caso apareceram sementes diferentes do que a gente viu ali na geração F1, né? Nós vimos que tinham somente lisas e amarelas, lisas e verdes. E agora apareceram sementes rugosas e amarelas, rugosas e verdes. Bom, a partir desse, a partir desse experimento, ele percebeu que o fato de uma semente ser amarela não significa que ela vai ser exatamente rugosa, ela pode também ser lisa. Ou no caso da semente verde, ela pode também ser lisa ou rugosa, né? Essas características independem uma das outras, né? E aí ele realizou esse experimento para todas as outras características que ele realizava naquele momento, né? E para todos os casos, ele observou que ocorria essa independência no momento da transmissão hereditária das características, né? Bom, e para finalizar o conteúdo, nós vamos ver um pouco de outra constante que foi verificada por Mendel, né, que foi a proporção fenotípica, presente ali na geração F2. Mendel observou então que essa proporção fenotípica, lembrando, né, que o fenótipo é aquilo que a gente consegue enxergar, então a gente está falando ali da cor amarela e verde, da textura rugosa e lisa, né? Então, que essa proporção fenotípica ela se aproximava de 9 para 3 para 3 para 1. Nós vamos ver agora como que ele chegou nesse resultado dessa proporção, né? Sendo que o número 9 ele se refere à ocorrência de dois fenótipos dominantes, né? Então, para uma semente ser amarela, ela precisa ser Vzão, e para ela ser lisa, ela precisa ser Rzão. Então, nós temos dois. Então, nós vamos ter dois fenótipos dominantes. Já no caso da semente lisa e verde, vai ter a ocorrência de apenas um fenótipo dominante, né? Que no caso vai ser o Rzão para textura lisa, e o Rzão para textura lisa. E também no caso da rugose amarela, nós vamos ter apenas um fenótipo dominante, que vai ser o Vzão, que vai resultar na cor amarela. E por último, ali no 1/16, né? No caso do número 1, nós vamos ter somente fenótipos recessivos, né? Então a gente vai ter o Rzinho para rugosa e o Vzinho para cor verde. Lembrando que esses genótipos eles estão em pares, tá, pessoal? No caso ali da rugose verde, nós vamos ter Rzinho, Vzinho, 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 sendo assim recessivo, tá? Então vamos analisar agora separadamente cada uma dessas características. Então, considerando e relembrando que esses eventos, né, eles ocorrem de forma independente,
A probabilidade, então, de uma semente ser verde ou amarela, como a gente viu, não vai depender dela ser lisa ou rugosa. Mas, para a gente conseguir calcular a probabilidade de um evento ou outro ocorrerem juntos, né, vai ser preciso a gente realizar uma multiplicação das probabilidades isoladas de cada evento. Ou seja, né, o que isso significa? Vamos lá. Vamos ver. Ali a gente tem novamente a geração P, né? Onde ele fez o cruzamento entre uma lisa e rugosa e entre uma amarela e verde. E aí na geração F1 ali da lisa e rugosa apareceu somente lisa. E na geração F2, 3 quartos de lisas e um quarto de rugosa. E ali no caso do cruzamento da amarela e verde, na geração F1 apenas amarelo. E na F2, 3 quartos de amarelo e um quarto de verde. Então, para a gente saber se uma pra gente saber qual a probabilidade da gente ter uma semente lisa e ao mesmo tempo amarela, nós vamos precisar fazer uma multiplicação, né? Então, como a gente viu, a probabilidade dela ser lisa é de 3 quartos e de ser amarela é de 3 quartos. Então, a gente vai realizar uma multiplicação e como resultado, nós vamos ter 9 sobre 16. Utilizando esse mesmo raciocínio de multiplicação, então, vai ser possível a gente calcular a probabilidade dos outros eventos, né? No caso da semente ser lisa e verde, 3 quartos. A gente tem 3 quartos de chance dela ser lisa e um quarto dela ser verde. Então, nós vamos multiplicar e ter como resultado 3 sobre 16. Para ela ser rugosa e amarela, nós temos um quarto de chance dela ser rugosa e 3 quartos dela ser amarela. Não? Então, 3 sobre 16. No caso da semente rugosa e verde, nós vamos ter um quarto de chance dela ser verde e um quarto de chance dela ser rugosa, resultando em 1 sobre 16. A partir daí, vai aparecer aquela proporção, né, que a gente acabou de ver. 9 para 3, para 3, para 1. Então, uma vez que essas características estão relacionadas a um par de fatores, lembrem disso, é um par de fatores, né, que vão ser transmitidos de forma independente, o Mendel, né, ele supôs então que os híbridos ali de F1, né, ali a semente lisa e amarela, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, poderia formar então 4 tipos diferentes de gametas, em iguais proporções. Então, a gente vai ter ali o híbrido Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, e a partir disso, nós vamos ter como formação, né, dos gametas, a probabilidade de ter Rzão, Vzão vai ser de 25%, ou um quarto. A probabilidade de ter Rzão e Vzinho vai ser de 25% ou um quarto. De ter Rzinho, Vzão vai ser 25 ou um quarto. E Rzinho, Vzinho, 25% ou um quarto. A partir daí, então, Mendel estava fazendo uma determinação, né, dos possíveis gametas que ele poderia encontrar a partir da geração F1. Então, lembrando que nessa geração F1, Mendel realizou uma autofecundação. Não esqueçam disso. E aí, a partir dessa autofecundação, esses 4 tipos de gametas que a gente acabou de ver vão ter chances iguais de se unir, que dando assim a origem àquela geração F2 que a gente viu ali. E aí agora a gente tem ali o quadro de Punnett, né, que já é conhecido de vocês ali da primeira lei de Mendel. E aí, aqui nesse quadro, vocês podem comprovar aquela proporção que a gente encontrou de 9 para 3 para 3 para 1, né? Então, contando ali, nós vamos ter 9 sementes lisas e amarelas, 3 sementes lisas e verdes, 3 rugosas e amarelas e apenas uma rugosa e verde. Se vocês quiserem, pausem o vídeo, retornem, deem uma olhadinha mais devagar, né, com mais atenção. E aí, a partir daquele quadro, né, de Punnett, nós vamos conseguir estabelecer algumas proporções. Primeiro, a proporção fenotípica, né? Lembrando que é aquela característica mais visível que a gente consegue enxergar. Então, no caso, vai ser a cor e a textura. Da proporção fenotípica, então, nós vamos ter 9 lisas e amarelas, 3 lisas e verdes, 3 rugosas e amarelas, uma rugosa e verde. Já na proporção genotípica, ali, né, o genótipo, nós vamos ter 4 genótipos que vão resultar na cor lisa e amarela, né? Porque nós vamos ter como dominante o Rzão e o Vzão. O Rzão e o Vzão vão configurar, então, lisa e amarela. No caso da 3 lisas e verdes, nós vamos ter 2
genótipos, sendo que para textura lisa nós vamos ter o Rzão e para cor verde o Vzinho, Vzinho. Já nas três rugosas e amarelas, nós vamos ter o Rzinho, Rzinho, que vai resultar em uma semente rugosa, e o Vzão em uma semente amarela. E, por último, uma rugosa e verde, né? Sendo totalmente recessiva, tendo o Rzinho para rugoso e o Vzinho para verde. Como a gente viu, então é possível realizar uma determinação dos tipos de gametas. Isso vocês vão ver que vai ocorrer muito ali nos exercícios, tá? Então, o modo fácil da gente fazer essa determinação desses gametas, né, que vão ser formados a partir dos pares de alelos, esses pares de alelos eles vão estar presentes em diferentes cromossomos homólogos, não. A gente vai utilizar o método de ramificação, né? Como exemplo, pessoal, ali tá azão, azão, bezão, bezão, mas é azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Então, como esses pares de alelos eles vão se dividir, vão se segregar, né, de forma independente, um gameta que terá o alelo azão, nós vamos ter um gameta que vai ter o alelo azão e outro que vai ter o alelo azinho, para começar, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, o alelo azão, o outro alelo que vocês podem ver ali naquele quadradinho rosa, tá? Nós vamos ter então o alelo azão, o outro alelo que pode ocorrer nesse gameta pode ser o bezão ou o bezinho. Então, a partir disso, nós podemos ter a formação de um gameta azão-bezão e de um gameta azão-bezinho. Mas, se nós tivermos o alelo azinho, o outro alelo ele pode ser também o bezão ou o bezinho. E aí, a partir disso, nós vamos ter o gameta azinho-bezão e o gameta azinho-bezinho. E aí, como vocês podem ver ali no quadrinho rosa, né? Nós vamos ter 4 tipos de gametas em iguais proporções, nesse exemplo, tá? Um quarto de azão bezão, um quarto de azão bezinho, e um quarto de azinho bezinho, e um quarto de de azinho bezinho, tá? Porém, pessoal, nem sempre a segunda lei ela vai ser válida, tá? Tem um detalhe muito importante que precisa acontecer para que essa segunda lei, né, consiga ser válida. Se nós tivermos dois pares de alelos presentes no mesmo par de cromossomos homólogos, as características que são determinadas, né, pelos pares de alelos, elas não vão ser transmitidas de forma independente, como a gente viu que a segunda lei fala pra gente, né? Então, olhem ali aquela imagem onde tem os cromossomos da cor verde, tá? Vocês vão ver que os pares de alelos eles estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Então, a gente vai ter no mesmo cromossomo a azão e o bezão, e no outro cromossomo nós vamos ter azinho, bezinho. Isso não pode acontecer, tá, gente? O que precisa acontecer é ali na imagem de cima, onde a gente já vai ter mais colorido, né, da cor azul e da cor vermelha, esses pares de cromossomos presentes em diferentes, localizados, né, no caso, em cromossomos não homólogos, tá? Então, em um cromossomo a gente vai ter o azão, no outro azinho. E aí, em outro cromossomo, bezão, e no outro bezinho. Isso precisa acontecer para que as características sejam transmitidas de forma independente, tá? Os pares de alelos precisam estar localizados em cromossomos não homólogos. E aí, para finalizar, pessoal, a gente vai fazer 2 exercícios simples, né, para vocês verem na prática como que as questões funcionam para a segunda lei de Mendel, tá? Não se assustem com o tamanho do texto, tá? Mas prestem atenção naquelas palavrinhas-chave que são importantes para a gente resolver a questão. Quem é dominante, quem é recessivo. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com pares de alelos. Lembrem disso, tá? Então, na espécie humana existem várias características cuja herança provém de um par de alelos, tá? Com relação de dominância completa. Na forma do lobo da orelha, o alelo dominante é o responsável pelo lobo solto e o alelo recessivo pelo lobo preso. A capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelos, situados em cromossomos autossômicos, onde o alelo dominante determina essa capacidade. Então,
A probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso e a capacidade de enrolar a língua, a partir de um casal onde ambos são heterozigotos, para essas duas características, é. Então, pessoal, pausem o vídeo, tá? Aconselho vocês a pausarem o vídeo, anotem as informações que vocês viram que são importantes e, por fim, tentem entender o que a questão quer de vocês, né? Nesse caso, ela quer saber qual vai ser a probabilidade de nascer, né, um descendente com o lobo da orelha preso e, ao mesmo tempo, com a capacidade de enrolar a língua, a partir de um casal heterozigoto, tá? Lembrem dessas palavrinhas que são importantes. Então, pausem o vídeo, anotem essas informações e tentem chegar ao resultado. Aqui eu vou ter que avançar com vocês, né? Mas façam isso, vai ajudar muito vocês. Então, como a gente viu, a partir das informações que o texto traz pra gente, o azão vai ser a capacidade, vai ser o gene dominante para o lobo solto, o azinho vai ser um gene recessivo para o lobo da orelha preso, o bezão vai ser o gene dominante para a capacidade de enrolar a língua, e o bezinho, o gene recessivo para a ausência, né, da capacidade de conseguir enrolar a língua. Então, se o casal é heterozigoto, né, a gente quer saber, voltando ali, a gente quer saber a probabilidade de um descendente nascer com essas duas características, lobo da orelha preso e capacidade de enrolar a língua, a partir de um casal onde ambos são heterozigotos. Então, são heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Aqui a gente tem, lembrando, os pares de alelos, lembrem disso, a gente não tá mais só trabalhando com aquela letrinha azão, azinho, né? Aqui não, a gente vai ter o azão, azinho, bezão, bezinho. Esse é o genótipo heterozigoto, tá? Para o casal, para ambos, né? Para a mulher e para o homem. Então, a probabilidade de nascer com o lobo da orelha vai ser de um quarto, né? Azinho, azinho. E a capacidade de nascer com a capacidade de enrolar a língua vai ser de 3 quartos. Lembrando, pessoal, essas características, elas foram essa probabilidade ela foi tirada a partir ali do quadro de Punnett. Façam o quadro, façam os cruzamentos. Aqui eu não tenho esse cruzamento para mostrar para vocês, mas façam esse cruzamento. Vocês vão chegar a essa probabilidade de ser de um quarto de azinho, azinho, e, no caso da capacidade de enrolar a língua, de 3 quartos. E aí, no caso, bezão, bezão ou bezinho, bezinho, né? Então, a probabilidade de nascer um descendente com o lobo preso e capacidade de enrolar a língua, para a gente saber isso, a gente precisa multiplicar. Lembra que a gente viu ali nos slides anteriores, né? Para a gente saber a probabilidade de eventos isolados ocorrerem juntos, a gente precisa então multiplicar essas probabilidades. Lembrando que a palavrinha ali faz toda a diferença. Quando a gente tiver um i, ele vai dizer que a gente precisa multiplicar, o ou para somar. Prestem atenção nisso, tá? Então, um quarto de chance de ter o lobo da orelha preso, vezes 3 quartos de chance de ter a capacidade de enrolar a língua. Como resultado, 3 sobre 16, que no caso é a letra D. E por último, a última questão no caso, né? Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para as duas características, tá? Pelos pretos e longos versus pelos brancos e curtos. A geração F1 era constituída por 100% de indivíduos com pelos pretos e longos, tá? Considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas por um par, são condicionadas cada uma por um gene, e que esses genes têm segregação independente, a proporção esperada entre 240 indivíduos da geração F2 é. Muita calma, pessoal. Não se desesperem lendo, lendo esse enunciado, tá? Mais uma vez, pausem o vídeo. Anotem o que vocês conseguiram entender, o que não conseguiram entender, as informações que vocês consideram importantes, né? Ali, o que vai estar acontecendo na geração F1, o que ele quer a partir da geração F2, tá? Pausem o vídeo, anotem essas informações e aí sigam, né, para o próximo slide, onde a gente vai ver agora a resposta. Então, como a gente viu, para linhagens puras, nós vamos ter pelos pretos e longos. Pelos pretos e longos vão possuir o genótipo azão, azão,
Bzão, Bzão, né? Dominantes. Para os pelos, já para os brancos e curtos, nós vamos ter Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né? Recessivos. Na geração F1, então, nós vamos ter o Azão, Azinho e o Bzão, Bzinho, pretos e longos. A partir dessa geração F1, então, aconteceu ali uma autofecundação, né? Como a gente viu que o Mendel, né, ali nos seus experimentos sempre faz. E aí, nessa autofecundação, nós vamos ter, então, o azão, azinho, bezão, bezinho, né? Cruzado com o azão, azinho, bezão, bezinho. E aí, como resultado, nós vamos ter a geração F2. E essa geração F2, ela vai seguir aquele padrão que a gente viu ali de 9 para 3 para 3 para 1. Então, multiplicando esses valores por 240, que é o total de filhotes que ele informou ali pra gente, ó, voltando, que a proporção esperada entre 240, então 240 é o número de filhotes, total de filhotes, né? Multiplicando esses valores por 240, nós vamos ter, no caso ali do preto e branco, 9 sobre 16, branco e longo, 3 sobre 16, preto e curto, 3 sobre 16, e branco e curto, 1 sobre 16. Lembrando de vocês olharem ali o genótipo, tá? O azão e o bezão vão configurar preto e longo. O azinho vai configurar longo e o bezão branco. O azão vai configurar, o azão, né, vai resultar no curto, no curto e o bezão. Gente, peraí, vamos com calma. Deixa eu voltar aqui com vocês. O azão vai configurar o preto e o bezinho curto. E o azinho, bezinho, branco e curto, tá? E aí, pegando essa proporção de 9 para 3 para 1, gravem isso. Essa proporção é muito importante e ela é clássica na segunda lei de Mendel, tá? Ela é pedida em muitas questões, então gravem essa proporção na cabeça, porque às vezes o texto não vai dar para vocês. E vocês viram que ela foi muito importante para a gente conseguir chegar na resolução dessa questão, tá? E aí, a partir disso, dessa proporção, nós vamos multiplicar pelo total do número de filhotes, né, que é 240, em todos os casos. Então, 9 sobre 16 vezes 240 e assim sucessivamente todas as outras proporções. E aí, o resultado disso, né, vai dar a resposta que a gente precisa. Voltando, vamos ver o que a questão queria saber, né? Considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas cada um por um gene, e esses genes vão ter segregação independente, qual vai ser a proporção esperada entre 240 indivíduos da geração F2? Então, a proporção esperada vai ser 135, vamos voltar aqui, 135 com pelo preto e longo, 45 branco e longo, 45 preto e curto, 15 branco e curto. Sendo assim a letra A, tá? Então, pessoal, esse conteúdo é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais longo, né? Então, por isso o vídeo ficou um pouquinho maior, mas vale a pena assistam novamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo ali no Google Sala de Aula, mandem mensagem, perguntem, porque semana que vem, como eu disse, vai ser uma revisão, né? Então, a gente vai ver ali um pouquinho de evolução humana, ali da primeira lei de Mendel, e para final a segunda lei, que foi o que a gente viu nesse trimestre, né? Então, tu mesmo, que não viu alguma videoaula, que perdeu alguma aula síncrona, retorna, procura. O material escrito também vai estar disponível para vocês, gente. É muito importante que vocês acessem o material escrito, ele vai ajudar muito vocês na prova. Fica a dica. Então, também estudem o material escrito, né? Façam um compilado de todos os materiais que eu enviei para vocês, se for preciso, né? Adicionem as informações importantes presentes na aula gravada que porventura não esteja no material escrito, tá? E aí, semana que vem, a gente vai fazer a revisão e aí a prova e o finalzinho, e o final do trimestre, né, pessoal? Então é isso, muito obrigada por terem chegado até aqui. Uma boa semana para vocês. Lembrem do projeto de conflitos socioambientais, tá? Toda sexta-feira, 10 horas da manhã. Escutem o podcast.
Caso tenha alguma atividade da semana também, façam a atividade, vai ser muito legal. E relembrando que vai valer, né, uns pontinhos ali para vocês no terceiro trimestre. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e uma boa semana para todos.